Em uma noite memorável, no último dia 17 de agosto, aconteceu um bate-papo no Salão Nobre da Universidade de Araraquara, Uniara, com o tema Ferroviária 1983, o time que assustou o Brasil, Taça de Ouro 40 anos, organizado pelo podcast Uniara e a Biblioteca da Universidade de Araraquara, em parceria com o site Esporte em Ação e o Museu do Futebol e Esportes Vicente Barofaldi. Alguns dos ídolos do elenco de 1983, que ficou marcado por ser o ano em que a Ferrinha teve sua única participação na elite do futebol nacional, imprensa e torcedores, estiveram presentes. Como a gente já tem o podcast aqui há algum tempo, e a gente vinha conversando com algumas pessoas da Ferroviária, enfim e tal, e aí eu conversei com o Douglas Onça, e aí eu falei, esse ano completa 40 anos, vamos fazer um recorte dessa história e vamos fazer uma exposição. E depois da exposição a gente faz um bate-papo para falar sobre aquela campanha e tal, né? Então a ideia nasceu daí, né? De ver que a gente tinha a Ferroviária tem uma certa história e que de certa forma ela precisava ser contada, né? Claro que todos os times da Ferroviária contribuíram para o seu desenvolvimento histórico, enfim, mas este de 83 foi peculiar, porque foi o único time da Associação Ferroviária de Esporte que disputou o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Né? E aí nada melhor do que você resgatar isso nos 40 anos que esse ano comemora-se daquela passagem. E foi uma campanha bem significativa que a Ferroviária fez. E nada melhor do que conhecer o passado para entender o presente e poder projetar o futuro. Então é nesse sentido que a gente tentou dar essa pequena contribuição aí, na verdade, né? É nesse sentido. Certo, Alexandre. Agora eu quero mais uma parte emocional. O sentimento de poder organizar um evento como esse, reunir aí parte do elenco e sua principal lembrança disso daí. Olha, essa campanha eu me lembro, eu era menino, eu fui em quase todos os jogos, mas o mais marcante foi um jogo contra o Atlético Paranaense, que o jogo estava 0-0, a Ferroviária precisava ganhar, teve um pênalti aos 45 do segundo tempo, uma chuva torrencial e o Zé Roberto correu, chutou a bola na arquibancada. Perdeu o pênalti. Isso marca muito torcedor. Isso foi fã. Mas também tem o jogo contra o Grêmio, que foi uma bela exibição que a Ferroviária fez. Teve a vitória contra o Botafogo do Rio de Janeiro, aqui e lá. A Ferroviária ganhou os dois jogos, ganhou aqui, ganhou lá. Teve o Internacional, que ganhou aqui também. O América de Natal, que veio jogar aqui também, a Ferroviária ganhou. Então foi uma campanha expressiva. E nada melhor do que a gente recordar esses tempos bons que a Ferroviária viveu, né? Para a população discutir um pouco mais, para a cidade saber, porque são coisas que eu acho, e aí do ponto de vista formal, isso ficou num submundo de Araraquara. Né? Ficou num submundo. E a gente está tentando, através do Douglas Onça, do Vica e de outros jogadores, tentar resgatar um pouco dessa história, para contar como é que foi essa história bonita que a Ferroviária construiu, e não foi à toa, né? Através de muito suor, de muito trabalho, né? A gente tem que dar os parabéns à Uniara pela iniciativa, pela lembrança. A gente sabe que no futebol é muito do imediatismo, mas isso é bacana para nós, bacana para o torcedor, relembrar os bons momentos da Ferroviária. Eu acredito que na história da Ferroviária tem grandes momentos. E um desses grandes momentos foi em 83, na Copa de Ouro. E eu tive a felicidade, junto dos meus companheiros, fazer parte desse time. Sou de Araraquara, como o Douglas, como a rapaziada toda que veio da base. Quer dizer, então para nós é muita satisfação. E principalmente agora, né? Ser relembrado através dessa história maravilhosa que vocês estão contando. E isso é muito bom. E para o torcedor jovem que não conheceu, que não sabe um pouco da história da Ferroviária, isso é muito bacana, para relembrar os bons momentos da Ferroviária. E esse 83 tem que ficar marcado. Porque era uma taça de ouro, era uma primeira divisão do futebol brasileiro, era uma elite do futebol brasileiro, com grandes clubes do futebol brasileiro e mundial. Grêmio, Internacional, São Paulo, Botafogo do Rio, quer dizer, então grandes times, e a Ferroviária participou desse seleto grandes times no campeonato. Uma primeira fase maravilhosa, na chave Inter, Botafogo, e a Ferroviária ainda sagrou-se a primeira colocada da chave, quer dizer, era um time jovem que vinha surpreendendo o Brasil. Então, para nós, é motivo de orgulho e satisfação. É uma satisfação muito grande. Eu sempre procuro dizer que Araraquara e a Ferroviária é a nave-mãe, onde tudo surgiu, onde tudo começou.
Então, o carinho e a admiração eterna pela Ferroviária, tanto que esse grená aqui não é por acaso. Eu fiz questão de vir de grená realmente para mostrar o carinho e o apreço que eu tenho por esse clube. E como você falou, é uma vida, né, cara? 40 anos e eu fico muito contente das pessoas ainda lembrarem, né? Porque eu acredito que um clube ele jamais se tornará grande enquanto ele não respeitar e valorizar a sua história. Então eu vejo que a Ferroviária, principalmente antes da pandemia, eu estive conhecendo lá a Arena da Fonte, que eu não conhecia, fui muito bem recebido pelo presidente, fui conhecer o museu, quer dizer, a Ferroviária mantém assim essa tradição. E rever os amigos, claro que é uma gratidão enorme, né? Aliás, o futebol tem essa essência, né? De você fazer amigos e depois rever os amigos, né? Então realmente é um momento de muita emoção para mim. Realmente eu vim na estrada agora com muita coisa passando na cabeça da gente, muita lembrança. E quando a gente chega aqui e vê essas pessoas, realmente nos remete ao passado que a gente teve, ao início da nossa carreira, né? E como eu disse, e da Ferroviária ter dado essa oportunidade para a gente se tornar aquilo que a gente foi. Eu digo também que tudo que eu tenho no futebol tudo que eu tenho na minha vida foi graças ao futebol. Então, e quem iniciou tudo isso foi a Ferroviária. Então, sempre vai estar no meu coração, sempre vai assim aquelas lembranças, né? Eu estava hospedado aqui no hotel, perto do estádio. Nossa, confesso a você que eu não reconheci, né, da maneira como está, aqueles prédios em volta ali. Mas o carinho pela Ferroviária, e mesmo de longe a gente procura sempre estar acompanhando, né? E que a gente sempre deseja que a Ferroviária seja sempre o tipo de time forte, vibrante que teve, né? E o carinho do seu torcedor. Aliás, é uma coisa que eu fico até assim, emocionado quando saem aquelas enquetes de sobreposição e eu vejo meu nome lembrado, né, como goleiro. E um time que teve, nossa, cada monstro no gol aí, e você está ali linkado entre os 5, mas é uma emoção muito grande com o Sérgio Bergantin, com o Rosan, né, com o Machado, né? Sabe, é uma coisa assim que para mim assim, eu não, às vezes eu fico até emocionado e falo assim, puxa vida, né? Como o torcedor, ele é uma pessoa assim fiel, vamos dizer assim, né? Porque eu sempre digo que dirigente são sempre passagem no clube, né? Às vezes dirigente, então, ele entra e como é que fala, se desespera, nunca mais quer voltar ao futebol. Agora o torcedor não. O torcedor sempre vai estar ali, sempre vai estar presente, sempre vai estar lembrando, né? Então, para mim, assim, é uma satisfação muito grande e um prazer enorme estar aqui hoje falando com vocês. 40 anos, praticamente uma vida, em que a Ferroviária disputou a Taça de Ouro do Brasil em 1983, sendo até hoje sua única participação em um torneio nacional de primeira divisão, que agora é homenageado aqui na Uniara, relembrando este que é um dos mais emblemáticos elencos da Ferroviária de Araraquara. Não tem o que paga nessa vida, né? Não é dinheiro, não é capital, não é aquilo que você conquista materialmente, é o que a gente tem de história feita e ter participado disso, né? E isso a gente deve àqueles que nos prepararam para isso, como eu falo que o Bazzani para mim foi o meu maior mestre que eu tive no futebol. Depois teve o seu Brida, teve o Sérgio Cléris, que foi quem me lançou no profissional, né? Então a gente vê essas pessoas aí sempre humildes e eles não ensinaram nós apenas na questão do futebol, eles nos ensinaram a sermos uma pessoa do bem, né? E ter participado dessas campanhas aí, porque a gente estava comentando ainda há pouco tempo, de não só a Taça de Ouro naquele ano, né, que foi, lógico, naquele ano a Taça de Ouro foi mais importante porque foi em 1983, mas o campeonato em que nós nos classificamos para a disputa desse campeonato, da Taça de Ouro, que foi maravilhoso. Então teve todo um processo que no primeiro semestre teve um torneio incentivo, foi montado o time com a maioria da base aqui, se eu não me engano era com o Sérgio Clécio, o seu Brida, e depois fizemos o Campeonato Paulista, não, salvo engano, não me lembro se foi o Sérgio Clécio o treinador do primeiro turno ou o seu Brida, foi um dos dois, mas eu creio que foi o Sérgio Clécio.
E depois conseguimos essa classificação, porque viramos o primeiro turno muito bem, com uma pontuação muito boa, e terminamos com o prêmio de ter classificado para a Taça de Ouro. E a Taça de Ouro, eu estava até comentando que revi as duas primeiras fases, aí que me caiu a ficha hoje, que eu procurei ver e falei, pô, aí nós passamos por cima de todo mundo, né? Então, e times de grande expressão. Você vê o Botafogo naquela época, era um time muito bom, já ganhamos lá e ganhamos aqui. Internacional, que ganhamos aqui, empatamos lá, e eles ficaram muito bravos. A história que se tem é essa aí, de que que eles iam ganhar na bola e no pau, porque eles eram muito bravos com os nossos zagueiros, inclusive com o Pinheirense e até com o Vica. Não sei se o Vica jogou nesse jogo, mas não era só, era assim, nós fomos lá e jogamos, e só não ganhamos porque não conseguimos fazer o gol, porque nós jogamos melhor do que eles, inclusive, né? E os outros times, os outros confrontos que nós tivemos, nós fomos muito bem. E esse reconhecimento, e da gente andar na rua, o pessoal está sempre lembrando, não se tinha muita filmagem dos jogos, né? Então a gente não tem como ver todos os gols, mas falam muito do meu gol do Grêmio lá no último jogo, que a gente já estava desclassificado, o Grêmio menosprezou a gente, né? Tanto o Grêmio como a mídia toda lá do Porto Alegre, mas a gente, durante o campeonato, fizemos gols maravilhosos, aí, vários. Claudinho Macalé fez uns gols bonitos, Marcão, Zé Roberto, embora o Zé Roberto teve assim um período em que ele ficou sem fazer gol e estava até preocupado, depois ele deslanchou. O Zé Roberto ganhava o jogo sozinho pra gente, né? Era um baita jogador. Bozó fazendo gol de direita, que caiu sentado, falou, pô, nunca fiz um gol de direita, nesse time eu faço. Então nosso time todinho era um time bem entrosadinho. Tinha alguns jogadores que foram contratados de experientes, né? Bozó, Marcão, Aroca, o próprio Pinheirense, né? O Luiz Fernando era goleiro, mas foi o Abelha que jogou. Então esse pessoal orientava muita gente. E nós, meninada, com a universidade que nós tivemos na mão do Bazzani, eu acho que nós completamos o time e deu certinho. Nós fizemos uma campanha maravilhosa e não tem o que pagar, a gente está nesse momento aqui. Olha, eu só tenho que agradecer. Agradecer primeiro por ter jogado nesse grupo fantástico, né, na Ferroviária de 1983. E é saudosismo, né? Você está no meio de pessoas que nos viram jogar, um elenco fora de série que não dava nada a perder para ninguém, para nenhum dos grandes. A gente enfrentava de igual para igual. É óbvio que você comparar a Ferroviária com o Grêmio, com o Botafogo, com o Corinthians, com o São Paulo, há uma distância muito grande. Mas esse grupo soube defender as cores da Ferroviária e principalmente a cidade de Araraquara. Para mim, eu me sinto privilegiado por ter feito parte desse plantel, por ter convivido com esses jogadores, alguns já se foram. A gente vem aqui dizer Marcão, Pinheirense, Fernandão, Paulino, e que Deus os tenha num bom lugar, mas fez parte desse grupo. E eu era jovem e assimilei muito para a minha vida o convívio que eu tive com esses jogadores. E não podemos esquecer aqui do Rabi, né? Foi meu mestre, foi meu professor. Ele conseguiu colocar dentro da minha característica, agregar mais alguns conhecimentos de futebol, principalmente de marcação, que me distanciou, que me levou para muito longe. E eu devo muito à Ferroviária e devo muito ao Bazzani. E a cidade de Araraquara, que é maravilhosa. Nada melhor para contar histórias da Ferroviária de 1983 do que quem cobriu as partidas e quem esteve no estádio, torcendo. Olha, é uma homenagem justa, merecida e que merece todos os cumprimentos, né, para vocês que idealizaram, que realizaram. São 40 anos de uma das maiores conquistas da Ferroviária. Em 1983, Taça de Ouro era o que é hoje o Campeonato Brasileiro. E a Ferroviária fez um trabalho magnífico, uma equipe humilde, uma equipe pequena, vamos assim dizer, mas que surpreendeu o futebol brasileiro. E nós, né, 4 jogos nós fizemos pela Rádio Morada do Sol, eu, Adilson e o Tadeu,
E depois o restante do campeonato já foi feito pela Rádio Cultura, eu, Adilson, Zé Conde, o Wagner Bellini, Osnei Montanari, era a equipe da Cultura na época. Foi um trabalho magnífico da nossa parte, mas nada disso teria acontecido se não fosse aquela campanha extraordinária da Ferroviária que continua na história. Então, parabéns a todos por essa iniciativa. Eu me orgulho muito dessa história e eu fico muito agradecido a quem preserva. Entende? A história da Ferroviária é muito bonita, é linda. Poucos clubes têm a história que a Ferroviária tem. Então é por isso que ela seja preservada. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Zé, essa pergunta eu tinha que fazer especialmente para você, porque você continua. E a Ferroviária. Eu não sei até quando. E a Ferroviária está aí na luta. Eu queria que você falasse no que a Ferroviária de hoje pode se espelhar nesse time para voltar a ser e estar no lugar que ela merece estar. Olha, o espelho maior, definitivo, é a garra, é a determinação. Nós não tínhamos na época um time altamente técnico, embora tivéssemos bons jogadores. Bozó, Marcão, Douglas, Onça, né? Júnior, Pica-Pau, Vica, enfim, era um grande, Abelha, era um grande time para nós, né? Então, mas era um time que lutava muito, né? Lutava do começo ao fim. Aquele exemplo do último jogo do Grêmio, contra o Grêmio 3-1 em Porto Alegre, foi um exemplo maior para fechar a campanha da Ferroviária no campeonato. Então é esse time que, de agora, que começou tão mal, né? Vergonhosamente mal, e que depois se equilibrou e está chegando numa decisão de campeonato numa situação muito boa. Respondendo diretamente a sua pergunta, o espelho maior é a luta, é a garra, é amor, muito amor por essa camisa da Ferroviária. O time não tinha individualismo, era um time assim, em conjunto, todos se destacaram, entendeu? É por isso que a coisa fluiu daquela maneira. Então é isso, eu me lembro do gol do Claudinho, lá no Maracanã, um golaço que virou polêmica se ele foi cruzar a bola ou se ele chutou para o gol. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele pessoalmente, sábado, aqui na Uniara. E ele falou para mim, o gol foi meu, eu marquei o gol. E contou detalhes do lance. Que hora que ele viu o Marcão descendo pela esquerda, jogadores, a zaga do Botafogo foi para cima do Marcão e ele não pensou duas vezes e bateu pro gol. E foi muito feliz, a bola ganhou efeito e foi no ângulo do goleiro. E foi o gol do Fantástico na época, tá bom? E tem muitas várias histórias. Eu lembro também uma história que a Ferroviária foi jogar em Ribeirão Preto. Nós enchemos um ônibus aqui, seguimos viagem. Na metade do caminho, o ônibus da Ferroviária quebrado. Deu pau, num posto. Pediram para a gente encostar o ônibus, paramos. Gentilmente, cedemos o lugar para os atletas, os jogadores, senão a Ferroviária podia perder até por WO, que ia jogar lá no Santa Cruz contra o Botafogo. Se não me falha a memória, foi 1-1 esse jogo, lá em Ribeirão Preto. Tá? Essa eu não sabia, Mário. Eu queria que você falasse um pouco, e como que é o sentimento de poder ver parte desse elenco reunido aqui? Então, é prazeroso, né? É muito gratificante, é uma honra estar participando. Quero agradecer pelo convite a todos, Soró, o próprio Alexandre, e a todos vocês, a todo mundo, o pessoal que está tudo aqui, né? Presente aqui. Para mim vai ser inesquecível.